abrir a minha Bíblia em Números 21 e vamos refletir nesse texto que está aí. Em Números capítulo 21, aliás, acontece durante a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Durante 40 anos, o povo de Israel peregrinou no deserto. E eu creio que aquela caminhada de 40 anos de Israel no deserto foi... Aliás, aquilo ali é uma figura da igreja caminhando no mundo. Porque depois Israel se estabeleceu em Canaã. Depois Israel se estabeleceu em Canaã. Então a figura da igreja peregrinando no mundo, ela é tipificada na caminhada do povo de Israel pelo deserto. Então a Bíblia diz assim: somos peregrinos e estrangeiros. E tudo que aconteceu com Israel no deserto, ela serve de lição, de aprendizado para a igreja. Então esse texto que eu vou ler agora, que está em Números capítulo 21, a partir do verso 4, diz assim: partiram eles do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Outra tradução diz assim: o povo angustiou-se, né? No caminho aqui está impaciente. Eu até gostei mais dessa tradução, impaciente. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável, que era o maná. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: façam a serpente e coloquem-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então vamos aí considerar aqui algumas lições, né, que nós podemos aprender com essa caminhada do povo ali pelo deserto. Em primeiro lugar, a alma do povo angustiou-se. A alma do povo angustiou-se. E aqui está, ficou impaciente. Poderíamos usar aqui vários adjetivos, mas é para nós aprendermos o seguinte: na nossa caminhada como cristão neste mundo, onde somos peregrinos e estrangeiros, nós vamos ter situações em que vamos nos angustiar, nos impacientar. Parece até que Jesus estava falando para isso daqui, quando ele falou lá em Mateus capítulo 6, né? Para não estar impaciente, né, pelo comer, pelo beber e tal. É uma coisa que tem muito a ver com aquela passagem, mas não vou entrar naquela passagem agora não. Então, é normal na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, na nossa peregrinação, essas experiências que geram impaciência, angústia, já é uma experiência comum do povo de Deus. E aí vamos ver mais aqui. Aí diz aí:
mas o povo ficou impaciente do caminho e falou contra Deus. Essa expressão aqui que eu quero analisar um pouco. Olha, o povo falou contra Deus. É só uma expressãozinha, né? O povo falou contra Deus. Aqui não especifica o que ele falou. E todavia tem muita importância essa questão de falar contra Deus. Que o cristão tenha experiências de dificuldade, de sofrimento, de aflição, é normal. E até mesmo que o povo se impaciente ou se angustie, de certa maneira também é normal. Agora, a reação que isso pode gerar em nós, aí é que é a questão, né? Porque a reação que houve aqui é que o povo falou contra Deus. Já imaginou isso? O povo falou contra Deus. Se você acha que falar mal do Supremo Tribunal Federal está dando problema, imagine pela ótica de Deus. É porque muitos não acreditam que Deus existe, né? Muitos não acreditam que Deus existe, não acreditam que Deus é todo poderoso, não acreditam que Deus é a maior autoridade. Mas falar contra Deus não vai gerar nenhum inquérito, não. Mas vai gerar um castigo direto. Para exemplificar isso, eu quero dar uma olhada no livro de Jó. No livro de Jó, nós vamos encontrar eu peguei a NVI, né? Acho que a NVI não vai ter a palavra. Essa é a questão. Às vezes a NVI facilita, outra vez dificulta, né? Mas eu vou ler aqui mesmo. Jó 1:11 diz assim: mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Isso não é verdade, essa tradução aqui está complicada. O correto é: ele blasfemará na tua face, né? Eu trouxe a NVI hoje porque eu sei que em algumas partes ela facilita, outras ficou nesse caso aqui. Então o texto é: Satanás queria induzir Jó de blasfemar contra Deus, né? Porque o objetivo de Satanás, já disse em outra oportunidade isso, é levar o ser humano a blasfemar contra Deus, né? Porque vai ter consequências. E aqui no caso de Jó, depois que Satanás recebeu autorização para afligir Jó, no verso 22 diz assim: em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Então o intento de Satanás era levar Jó a blasfemar contra Deus dentro das aflições que ele estava passando, mas o Jó não fez isso, ele não caiu nessa cilada, né? Suportou o sofrimento com paciência e resignação. Aí Satanás, ele voltou a insistir, né? No capítulo 2 de Jó, verso 5: estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele blasfemará na tua face. Aqui eu vou traduzir direto porque aqui está amaldiçoará, mas é blasfemará na tua face, né? E aí quando nós chegamos aqui no verso 10, parte B, diz assim: em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Então, o povo de Israel, que estava naquela peregrinação e passando por aqueles sofrimentos, eles não atentaram para isso. Talvez não tenham nem conhecimento a respeito desse assunto, mas nós temos, né? Suporte o sofrimento com paciência e resignação, até se aflija, né? Aqui está: se angustiou o povo, impacientou-se. Até aí não tem problema nenhum, só que ele falou contra Deus. Falar contra Deus é blasfemar, né? Eu sei que alguns acham que blasfemar é outra coisa, mas não adianta tergiversar sobre isso, porque blasfemar é falar contra Deus, atribuir falta a Deus, criticar Deus, né? Isso aí traz castigo. Então vamos guardar os nossos lábios dessa questão. Então o povo falou contra Deus. Só que diz também aí em Números 21 que o povo também falou contra Moisés, né? O povo falou contra Moisés.
São duas coisas diferentes. Uma coisa é falar contra Deus. Deus é a maior autoridade. Agora, falou contra Moisés. Moisés aqui é o líder, né? Moisés aqui é o líder do povo, é um ser humano. Como hoje nós temos seres humanos na posição de autoridade. No caso aqui, o povo de Israel tinha Moisés como profeta, ele era a maior autoridade mesmo. Então, e o povo falou contra Moisés. E aí eu quero dizer que nós temos que ter cuidado, né? Um líder legítimo, legitimamente constituído por Deus, numa figura de autoridade, ele deve ser respeitado, né? Porque senão as consequências virão. Ainda no livro de Números, no capítulo 11 de Números, eu vou ler o seguinte: Números capítulo 11, verso 1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Acho que não era esse meu texto que eu queria, nem eu sei que é em Números 11, mas em algum momento, eu sei que no capítulo 12 de Números, Miriam e Arão vão falar mal de Moisés, e aí Miriam fica leprosa, né? Acho que é esse texto aí que eu estava procurando mesmo. Então, quando a angústia, né, as aflições e o sofrimento nos ocorrem, nos advêm, nós somos tentados, se não tivermos coragem de falar contra Deus, porque nem todo mundo tem coragem de falar contra Deus, porque tem medo de ser castigado mesmo, né? E aí eu vou dizer, Deus castiga mesmo, porque aqui fala que provocou a ira de Deus. Agora, falar contra o líder é mais fácil, né? E aliás, nós estamos assim, a despeito de toda a impiedade, né, de muitos líderes, mas nós devemos ver com cuidado de quem nós vamos falar mal, porque se for um líder legitimamente constituído por Deus, se for um líder legítimo, que Deus respalde, falar mal desse líder pode trazer consequência, né? E sofrimento desnecessário para a nossa vida. E o povo aqui falou mal de Moisés, né? Falou de Moisés, e a questão toda era que faltava comida. Vamos ver aqui o que o povo diz aqui. Porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Essa comida miserável era o maná, né? Outra tradução está, este pão vil. O povo estava comendo só o maná, e eles tinham se acostumado no Egito a comer carne, né, comer pão e tudo mais. Então eles murmuraram por falta de comida. E por isso que eu falei que lá em Mateus capítulo 6, Jesus vai falar para não estarmos angustiados ou aflitos, impacientes pelo que comer ou pelo que beber, né? Porque Deus, nosso Pai, Ele sabe que nós necessitamos de tudo isso. E aí Ele diz lá que buscar, por exemplo, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida e roupa, serão acrescentadas. Mas o certo é que essa murmuração do povo, aqui era a palavra murmuração, né? A murmuração do povo, em decorrência dessa dificuldade, afinal eles estavam caminhando no deserto. No deserto realmente a situação é de adversidade. No deserto não tem nada disso, tem água, não tem comida. A situação no deserto é realmente difícil. Por isso que eu digo, quando eu entendo que a peregrinação do povo pelo deserto é uma figura da caminhada da igreja pelo mundo, então nós como igreja devemos entender que nessa caminhada nossa pelo mundo vai ter dificuldade, é um deserto, né? Vai ter dificuldade, só que essa dificuldade é para nos pôr à prova, né? É para nos provar. Então, a tendência do ser humano diante das adversidades é murmurar, se queixar. Só que se você lembrar do Novo Testamento, ele fala muito assim:
em tudo dai graça, né? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um desafio. Eu percebo hoje aqui nós estamos muito voltados para a questão da fé, né? Porque as duas músicas, sem combinarmos, elas falaram de fé. Parece que Deus está querendo que hoje nós exercitemos realmente a nossa fé, porque nessa situação que o mundo está, que nós estamos vivendo, é necessário fé. Ainda ontem eu estava lendo o Apocalipse capítulo 13, lá pelo verso 10, ele diz assim: esta é a fé e a paciência dos santos. Então, fé e paciência, eu percebo que fé e paciência fala em Apocalipse, fala em Hebreus, sempre chamando a atenção, né, dessa questão, que nós precisamos ter fé e paciência. Aliás, eu acredito que a paciência já é consequência da fé, porque a tendência natural do ser humano é murmurar, se queixar, e algumas pessoas até desenvolveram o hábito, porque nós somos constituídos de hábitos, né? Existem pessoas que murmuram no piscar de olhos, né? Murmuram porque já aprenderam a murmurar, já fizeram disso um estilo de vida. Eu nunca esqueço um livro que eu li há muito tempo, que a única coisa que eu lembro desse livro é a expressão assim: crie bons hábitos e torne-se escravo deles. Então, murmurar pode ser um hábito aprendido desde a mais tenra infância. A pessoa aprende a murmurar, a se queixar, né? Então, é um hábito, só que pode ser um hábito destrutivo, um hábito mortal, perigoso, né? E essa é a tendência. Tem pessoas que eu, por exemplo, não gosto nem de estar perto dela, porque elas só murmurando, se queixando da vida, se queixando das coisas, porque e tal. Então, se torna um hábito perigoso. É o que estava acontecendo com eles aqui, né? Agora, quando, por exemplo, o Novo Testamento muitas vezes diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, é um desafio, né? Eu até lembro de um livro muito famoso que há muitos anos ele se tornou um best-seller no meu evangelho, pelo menos, acho que era O Louvor que Liberta. Eu lembro que eu li aquele livro, era só sobre isso, e o livro todo falava era só sobre essa questão: em tudo dai graças. Dá graças nas situações difíceis, dá graça nos problemas, nas aflições, e dá graças. Por quê? Porque dá graça numa situação de adversidade é fé. Só se você ter fé, se você tiver fé, né, e você confiar que Deus está no controle. A gente repete muito, né? Deus está no controle, mas na prática, quando as coisas fogem do nosso controle e as coisas começam a se complicar, a tendência natural é murmurar, se queixar e até mesmo blasfemar, né? Agora, dar graças é um desafio à fé, né? Tem um texto da Bíblia que diz assim: reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Mas o povo de Israel estava aqui caminhando no deserto, né? Eles não tinham provavelmente aprendido ainda muita coisa, não tinham o Novo Testamento, eles ainda estavam muito assim culturalmente influenciados pelo Egito. O Egito aqui é uma figura do mundo, e os costumes que nós trazemos do mundo são costumes destrutivos. A cultura, né? A cultura do mundo é uma outra cultura. O Evangelho é contra a cultura. Aliás, tudo que existe hoje, tudo que acontece hoje, todas essas discussões que eu fico estudando. Ainda agora eu estou olhando aqui para um livro que eu estou lendo, chamado A Nova Ordem Mundial, a Introdução à Nova Ordem Mundial, e muito bom esse livro, inclusive. Porém, eu percebo, né, que passando pelo crivo do conhecimento da Bíblia, que o que existe é um conflito cultural entre a cultura do reino de Deus e a cultura do reino de Satanás. Simples assim. Claro que Satanás usa pessoas, ideologias, sistemas, tudo mais ele usa, né? Mas é um conflito cultural entre a cultura, os valores do reino de Deus, que estão na Bíblia, né? E os valores do reino de Satanás, que ele procura, através da cultura do mundo, impor às pessoas. Por isso que João vai dizer na sua carta, né, que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Também Tiago também diz a mesma coisa, né, que o Espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme, né? E aquele que realmente for amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, e chega a chamar os cristãos de adúlteras, porque ele diz assim: o cristão fez uma aliança com Deus, é um casamento. Na medida que o cristão
flerta com o mundo e com os valores do mundo, ele comete adultério espiritual e provoca a ira de Deus, né? Esse negócio do ciúme que provoca a ira de Deus é real. Aí a pessoa, mas ciúme é pecado. Ciúme não é pecado, não. Pecado é ciúme infundado. Mas o ciúme de Deus nunca é infundado, porque ele sabe tudo, né? Então não existe Deus. Porque, aliás, quando a Bíblia diz que Deus é zeloso, significa ciumento. Então, o povo de Israel aqui não sabia disso. Aí o que acontece? Em consequência deles terem falado contra Deus, falado contra Moisés, e murmurado e se queixado de falta de comida, porque só tinha o maná, que era o que Deus estava dando aquela ração para ele ali. Eu acho que era difícil mesmo comer a mesma comida durante 40 anos, todo dia. Era um grande desafio, mas era o alimento que Deus estava dando para eles naquelas circunstâncias, né? O maná, que em algum momento era chamado o pão dos anjos, o pão dos anjos, né? O pão do céu. Eu acredito que o céu, à luz dessas informações, é um lugar onde os anjos moram, pelo menos dos céus. E os anjos comem, só eles comem maná. Parece que essa variedade de comida é aqui na terra. Lá os anjos comem maná, porque é o pão do céu que é chamado. Bom, o certo é que, diante desse comportamento, né, do povo de Deus aí no deserto, diz aí, né? Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo. Morderam o povo. Eu sei que algumas traduções estão assim, serpentes abrasadoras. Eu pesquisei, mas não encontrei uma explicação para serpentes abrasadoras. Alguns dizem assim, esse abrasadoras aí é porque a mordida da serpente, ou a picada da serpente, ela provocava uma ardência, né? Porque eram serpentes venenosas, peçonhentas, mortais o veneno delas. E aí eu fiquei até pensando assim, rapaz, o negócio com Deus não é brincadeira não. Às vezes quando a gente vê assim no YouTube, com Deus não se brinca, eu fico imaginando a situação daquele povo, acampado no deserto. Eles tinham tenda, habitando em tendas, 600 mil homens, além de mulheres e crianças. E aí Deus enviou serpentes abrasadoras, ou serpentes venenosas. Eu fico imaginando aquela experiência, parece filme de terror, né? As pessoas nas suas tendas andando e de repente aquelas cobras no deserto, serpentes venenosas. Eu imagino a pessoa deitada na sua tenda, de repente a serpente estava em cima dela, ela pisava na serpente, rolava por cima da serpente. Quer dizer, parece filme de terror. Isso parece não se coadunar com um Deus amoroso, né? Que muitas pessoas no Novo Testamento, principalmente, ele mostra que Deus é amoroso. Só que só mostra esse lado, né? Não mostra o outro lado do juízo de Deus. O Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo. Por isso que a Bíblia diz assim: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Então não se iluda. É uma situação pavorosa. Temos que lembrar essa questão da serpente, porque lá no Jardim do Éden, Satanás usou a serpente para tentar enganar Eva. E na ilha de Malta, no capítulo 28 de Atos, quando Paulo ele escapa do naufrágio e juntamente com os outros prisioneiros e os marinheiros e os militares que estavam no barco, eles fazem lá uma fogueira recebida pelos nativos da ilha de Malta. Quando Paulo ele pega uns gravetos para jogar na fogueira, uma víbora, ali a palavra é uma víbora, ela acomete a mão de Paulo, ela morde a mão de Paulo, fica pendurada na mão de Paulo. E os nativos sabiam que aquela víbora tinha um veneno mortal, né? E eles dizem assim: certamente este homem é um assassino, porque mesmo tendo escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas o apóstolo Paulo sacudiu aquela víbora dentro da fogueira, e aí o nativo ficava olhando para ele, esperando, e não aconteceu mal nenhum a ele. E aí os nativos, eles disseram que ele era um deus. Nesse caso aqui, não disse, aqui não era uma víbora, mas eram serpentes venenosas, abrasadoras. Só sabemos que elas tinham um veneno mortal, porque diz aí, muitos morreu muita gente. Olha só, né? E picada de cobra, foi Deus que mandou. Aí eu pergunto,
Paulo diz lá no capítulo 10 de 1 Coríntios que o que aconteceu ao povo no deserto serviu de exemplo para nós hoje, né? Aí eu pergunto, se o nosso comportamento hoje foi igual ao deles, falar contra Deus, falar contra os líderes e murmurar diante das adversidades, Deus não pode mudar algum flagelo, mandar algum flagelo para nos castigar? Acredito que sim. Há uma diferença aqui, eu vou mostrar em seguida. Como é que está aqui? Aí diz assim: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Parece que tudo se resolveria ali. Moisés orou pelo povo. Veja só, Moisés orou pelo povo. Eu lembro que em Tiago capítulo 5, verso 16, diz assim: confessai, pois, as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A súplica de um justo pode muito ter seus efeitos. Com certeza Moisés era justo, porque Deus respondeu a oração dele. Só que respondeu assim: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente. Eu acho que alguma versão tem uma serpente de bronze, né? E coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou-a num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então o remédio, o antídoto para o veneno da serpente aqui era esse olhar. No Antigo Testamento, também até no Novo, o olhar tem uma importância muito grande. Eu lembro que a mulher de Ló olhou para trás, quando a sua família ia fugindo de Sodoma, ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A NVI traz assim: transformada numa estátua de sal, né? Porque ela olhou. Tem um texto em Isaías 45, 22 que diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra. Está vendo? É só questão do olhar. E também quando Pedro e João, né, curaram o paralítico na porta do templo, Atos capítulo 3, Pedro disse assim para o paralítico: olha para nós. Ele olhou para eles. Aí disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem andou, né, saltou e tal. Então o olhar, ele é muito importante. Só que o olhar, imagino que dessas pessoas aqui que estavam no acampamento dos judeus, quem quisesse não olharia. A pessoa ela poderia ter sido picada pela cobra, estava morrendo. Alguém dizia assim: olha lá para aquela serpente de bronze que Moisés levantou. A pessoa: não acredito nisso, não vou olhar não. Não acredito nisso não. E aí ela não olhava e ela morria. Claro que isso aqui tem um significado espiritual, né? E eu quero dizer então que esta serpente de bronze, ela é uma figura de Jesus, né? Creio eu que essas serpentes abrasadoras aí, elas são símbolo do pecado e dos demônios, né? Porque entre o pecado e os demônios tem uma relação muito grande. E o ser humano foi acometido desse veneno, um veneno espiritual, uma peçonha espiritual que corre pelas veias do ser humano, espiritualmente falando. Só que Jesus, ele foi assumir a forma humana, né? Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus apresentou-se na forma de ser humano pecador, mas é só na forma, porque ele não era pecador, né? E aí, quem olhava para a serpente de metal, a serpente de bronze que Moisés fez e ergueu, levantou, ele era curado. Esse olhar representa a fé. Eu sinto que hoje Deus está querendo chamar atenção para a questão da fé, né? E aquele que olhar para Jesus, é claro que olhar significa a fé em Jesus. A Bíblia é interessante, para entender a linguagem da Bíblia não é fácil, tem que conviver muitos anos, né? Ter familiaridade com a linguagem da Escritura. Por exemplo, em João capítulo 6, Jesus diz assim: aquele que come a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna.
Aí os judeus se escandalizaram por isso, porque não entenderam a linguagem espiritual. Na sequência diz assim: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, comer a carne de Jesus e beber o seu sangue significa crer nele. É a mesma coisa aqui desse olhar. O olhar para a serpente de bronze e o olhar para Jesus significa crer nele, porque hoje nós não podemos olhar para Jesus fisicamente, porque ele não está na terra, ele está sentado à direita do trono de Deus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, né? Mas eu quero encerrar então com esse versículo de João 3,14, que vai dizer exatamente isso que eu acabei de dizer. Diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Não diz aqui todo aquele que olhar para ele, né, mas que crê nele. Porque Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, eu quero encerrar aí mostrando exatamente essa aplicação, né? De que hoje o ser humano, ele foi contaminado, mordido pelo pecado, né? E só que a fé em Jesus é o antídoto, crer nele, né? Crer em Jesus. Então, que diante dessa situação que nós estamos vendo hoje no mundo, muito sofrimento, muito medo, uma situação realmente que pode ocasionar essa angústia, essa impaciência do povo, é melhor dar graças por tudo, se você tiver fé suficiente para isso, e fé e paciência, e crer em Jesus, né? Jesus vai voltar e vai botar fim em toda essa situação. Então, vamos aguardar a vinda do Messias, porque ele vai resolver essa parada. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos em frente em nome de Jesus.